Vamos então agora à carta dos caminhos. Os caminhos com as nuvens materializam infortúnio. Na ausência desta carta e distante da pessoa, sinalizam caminhos e meios de ultrapassar o perigo existente. Então, é a definição de Philippe Lenormand, trazida em 1846. A carta dos caminhos, então, gente, ela vai falar de escolhas, de alternativas, de encruzilhada, sobre fazer uma escolha importante, tá? Ela vai ser o símbolo do livre-arbítrio, da bifurcação da vida, das opções, né? É uma carta que ela não vai prometer garantia, ela vai chamar a decisão, né? O consulente tem que decidir alguma coisa, tá? E aqui ela vai estar representando as múltiplas escolhas que o nosso consulente vai estar tomando, né? Quer dizer que tem opções, quer dizer que tem caminhos. Em alguns casos, ela também vai duplicar uma carta. É uma daquelas cartas que duplica aquilo que descreve, aquilo que estiver influenciando. Vamos ver aqui como é que ela funciona na prática, tá? Então, quando ela tiver com cartas positivas, ela vai falar em decisão livre, tá? Em uma decisão, uma tomada de decisão, em optar por uma situação, tá? Sem qualquer tipo de constrangimento, sem qualquer tipo de pressão, circundadas de cartas positivas. Quando ela estiver acompanhada com cartas negativas, aí vai falar em cautela, porque possivelmente a própria vida do consulente ou questão está bloqueando uma nova direção, principalmente se antes dela tiver a carta das montanhas, que vai falar em quê? Em bloqueio para tomar uma decisão, tá? Em bloqueio para escolher um caminho, para escolher uma alternativa, é outra palavra da carta dos caminhos, né? Alternativa, tá? E quando a gente estiver trabalhando com a proximidade, numa mesa real, por exemplo, e a carta dos caminhos estiver próxima ao nosso consulente, vai falar em conflito, em uma situação que ele vai ter uma resposta, efetuando uma decisão, uma escolha, mas ele está num dilema, está num conflito, com alternativas, tendo que tomar uma decisão, tá? E nesse caso, vai ser necessário a gente olhar as cartas à sua volta para ver se é de forma positiva ou de forma negativa, tá? Então, vamos botar assim, por exemplo, com a âncora, ele vai falar de tomar uma decisão em relação ao trabalho, tá? Tomar uma escolha definitiva. Com o caixão é eminente a conclusão de um dilema, tá? E assim a gente vai, né? Com a carta dos ratos, colocar fim a esse desgaste, tomar uma decisão está sendo desgastante, ou de uma situação que tem um desgaste muito grande, né? E acompanhada das nuvens, ela vai falar em infortúnio, momentos que não são ideais para tomar uma decisão. Não é possível tomar uma decisão neste momento, porque é difícil enxergar o futuro. O consulente, então, aqui, o conselho, é para que ele aguarde as nuvens passarem para tomar uma decisão. Não é momento para tomar uma decisão com a carta das nuvens. Com a carta da raposa, vai falar em ter astúcia, pode haver alguém manipulando o nosso consulente para uma decisão, né, para uma escolha, tá? Pode ser que o nosso consulente tenha que tomar uma decisão de forma estratégica, tá? Então, a gente vai cuidar a raposa, para onde que ela está olhando, como que ela está aspectada em relação à carta dos caminhos, tá? Se ela está aspectando bem, se ela está aspectando mal, né? Se o focinho dela olha para as escolhas, para as alternativas, então quer dizer que o nosso consulente deve ficar atento para não ser enganado, né? Requer atenção essa escolha que ele vai tomar, deve ser muito cautelosa e ele deve olhar bem, porque algumas coisas podem não ser aquilo que parecem. Com a carta do navio e as nuvens, vai falar em uma viagem,
numa estrada nebulosa ou com mau tempo, em que pode existir riscos de acidente, aborrecimentos. Então, aquelas leituras onde a gente fala que uma viagem ela está mostrando um alto risco, né? Pode ser essa combinação aqui, tá? Então, a gente pode estar falando aqui de uma viagem que o consulente pode correr algum risco, terá que tomar algumas decisões, mas não vai ter, como é que eu vou dizer, como a carta das nuvens, né? Tem que tomar uma atitude, tem que tomar uma postura sem saber ao certo aonde alguma coisa vai dar, né? Então aqui a gente tem um perigo muito forte nessa viagem, uma viagem de risco. Eu sempre falo, tá, gente? Não ignorem a carta das nuvens. A carta das nuvens, quando ela tá por perto, não é momento de tomar decisões precipitadas, tá? É momento de acalmar e deixar a poeira baixar, tá? E voltando a falar da técnica da distância, longe do consulente, quer dizer que ele terá que tomar uma decisão, né? Se tiver com cartas negativas, é uma decisão desfavorável relativa à questão. Se tiver com cartas positivas, será favorável. Mais tarde, vocês vão aprender a fazer salas, né, entre as cartas para saber mais detalhes, analisar as salas, tá? Então, vamos para a ficha técnica agora aqui. Então, ela é uma carta de polaridade neutra, tá? Que vai ter como palavras-chave escolhas, opções, caminhos, direções, alternativa, indecisão, encruzilhada, bifurcação, ambiguidade, estradas, variantes, divisão, desconhecido, mão dupla, duas vias, duas direções, decisões a tomar, possibilidade, outros pontos de vista, enfim, uma série de palavras aqui, gente. Pesquisa, busca, hesitação, assuntos pendentes, dispersão, encaminhar para mais pessoas, partilha, eleição, livre-arbítrio, liberdade de escolha, ruptura temporária, deserção, fugir, vagar, aventura e por assim diante. Vamos então agora a alguns substantivos: caminho, encruzilhada, estrada, rumo, variante, opção, alternativa, bifurcação. Adjetivos: indecisão, indeciso, ambíguo, alternativo, inexplorado, desconhecido, dividido, bifurcado, flexível, mutável, direcionar. Direcionar não é o adjetivo, eu acho que eu queria botar aqui no verbo, gente, me desculpe. Então, vamos começar aqui nos verbos com direcionar, decidir, escolher, seguir, alternar, duvidar, caminhar, optar, divergir, convergir, experimentar. O naipe é uma carta da corte, é uma rainha de ouros, tá? Então, vai ser uma mulher que tem alto valor, que valoriza as pessoas, muito conectada às coisas materiais, que faz as coisas acontecerem. Isso quanto carta da corte, que nós vamos ver lá no finalzinho aqui dessas cartas, nós vamos ver as cartas da corte e vamos entender o que diferencia ela das demais, tá? Mas é um naipe de ouro que vai falar da matéria, do plano material, de segurança. Tempo e duração: curto prazo e curta duração. Objetivos: objetos, mapas, placas de trânsito, bússola, convite, passagens, contrato de decisão. Locais, então, vai ser estrada, rodovia, encruzilhada, aeroporto, rodoviária, locais de passagem, praças, portais, bifurcações em trilhas, caminhos espirituais, templos, terreiros, cruzes, fé. Então, vamos falar das profissões: motoristas, guias, consultores, terapeutas de caminho alternativos, astrólogos, coaching da vida, né? Carreiras ligadas a viagens ou logísticas, pessoas que ajudam os outros a tomar decisões. Personalidade: indeciso, multifacetado, versátil,
Vive experimentando novos rumos, pode parecer instável, mas tem inteligência para se adaptar. Tipo físico, pessoa com estatura mediana, traços que transmitem a dualidade, pode ter o olhar dividido, semblante indeciso, furinho no queixo, gente, pode ter andar inquieto ou movimentos rápidos. Sentimento e relacionamentos, na área dos sentimentos, vai falar de escolher entre dois caminhos ou duas pessoas, vai falar de dúvida, de definir um futuro para o relacionamento, pode falar em triângulo amoroso, principalmente se tiver com o coração e a cobra. Quando positivo vai falar em liberdade, renovação, seguir um novo rumo. Quando negativo, separação ou afastamento, cada um indo para o lado, né? No profissional e material, no financeiro, vai falar que em duas fontes de renda, em novas oportunidades de negócio, escolher entre estabilidade e risco, decisões importantes sobre a carreira ou finanças. No espiritual, vai falar em livre-arbítrio com lição, seus passos definem seu destino, pode identificar a necessidade de alinhar mente e coração para não adoecer por indecisão. Na saúde vai falar de caminhos alternativos, terapias, mudanças de tratamento. Como conselho, não adie mais suas escolhas, pese os prós e os contras, mas decida. Se não escolher, a vida escolherá por você. Confie na intuição e assuma a responsabilidade pelas suas consequências. Bom, pessoal, então sobre a carta dos caminhos é isso. Um beijo grande e nos vemos na próxima carta.